Bom, já começando com esse assunto muito interessante. Atenção, homens. Já estou aqui ao lado do Dr. Eduardo Miranda, ele é urologista, e vamos falar sobre os testes rápidos para a fertilidade masculina. Vem aí o quadro Consultando o Seu Médico. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, Natália? Como é que vai? Prazer mais uma vez estar com você aqui no programa Check-up para falar desse assunto, que é um assunto bem comentado nesse momento, né, doutor? É verdade, a fertilidade masculina ainda é o grande tabu entre os homens e muitos demoram muito a procurar ajuda. E eu acho que a disseminação desses novos testes, né, de avaliação mais rápida e mais acessível da fertilidade pode ajudar a trazer luz a um problema que muitas vezes ficou oculto por muitos anos, né? E aí, como é que são esses testes rápidos? Já estão disponíveis aqui no Brasil, né? Eles estão disponíveis, né? Eles nunca emplacaram tanto, porque eles têm uma acurácia, uma capacidade limitada de adequar, de identificar um problema grave. Acaba como sendo um exame de triagem para ver quais homens necessitam ou não de uma abordagem um pouco mais aprofundada do problema. Não é isso? Como se fosse um teste de Covid. Exatamente, né? Então tem aquele teste de farmácia que você faz, ele tem uma acurácia um pouco menor, e tem aquele teste no laboratório que é muito mais específico e sensível para confirmar com mais exatidão um diagnóstico de Covid, por exemplo, né? Então o homem vai até a farmácia, compra esse teste, faz em casa através do sêmen. Isso, então existem vários tipos de fabricantes, digamos assim, né? E cada método vai ter uma explicação de como que você deve fazer. Então, geralmente é fazer uma asepsia, lavar bem as mãos, fazer uma coleta de sêmen e deixar uma fita reagente, depende de como for, como eu falei, o fabricante, para deixar ele dizer como positivo ou negativo. Ou seja, então ele vai dizer só se aquele sêmen possui um mínimo de quantidade de espermatozoides previsto por aquele método. Aí, se tiver aquela quantidade mínima, é porque o homem é fértil, mas não quer dizer que esse seja também um teste definitivo. Até o próprio espermograma feito em laboratório ele tem essa limitação, porque, na verdade, nenhum desses exames é capaz de dizer categoricamente se o homem é fértil ou não, se ele vai ou não engravidar a parceira. Né? Não existe um número mínimo que se espera. Né? Então, se você pegar as curvas populacionais, você vai encontrar, né, as médias de homens que são tipicamente altamente férteis. Não quer dizer que homens que estejam abaixo eventualmente não consigam engravidar. Porém, quem está abaixo deve se fazer uma investigação e procurar de eventuais causas, modificar algum hábito, modificar algum medicamento. Às vezes uma varicocele, uma cirurgia precisa ser feita para que o paciente normalize, né, fique mais parecido com os números de homens que são altamente férteis. Quantitativo do teste são 15 milhões, é isso? De espermatozoides? 15 milhões é o número descritivo mais utilizado recentemente, né? Então, a cada 10 anos, a Organização Mundial de Saúde ela elabora testes para avaliar quais são os pontos de cortes, né, desses espermatozoides considerados típicos de homens normais, né, de homens férteis. E atualmente é o valor de 15 milhões. Né? A revisão foi feita em 2021, né? Ou seja, 16 milhões para cima são homens considerados, né, com a concentração adequada de espermatozoide. Porém, esse é um exame complexo, existem vários outros parâmetros, como a motilidade, a morfologia, parâmetros bioquímicos, fragmentação de DNA de espermatozoide, que é uma avaliação muito mais pormenorizada e detalhada. Feita em clínica. Que é feita em clínicas e que pode ajudar a realmente concluir se aquele homem vai ter ou não uma dificuldade. Então, só para vocês entenderem, o teste, ele avalia apenas a quantidade, né? Não avalia a motilidade, esses outros fatores que são importantes para que o diagnóstico seja fechado. Então, se o homem verificou que há algum tipo de anormalidade na quantidade, tem que ir e fazer outros testes com os profissionais nas clínicas, não é isso, doutor? Isso, não só os testes, como a própria avaliação médica, a avaliação clínica, o histórico, né? Então é muito comum a gente encontrar homens que têm vários filhos, mas ele vai fazer um teste desse às vezes por brincadeira ou apenas para se testar ali e ele vai ter valores alterados. Então, fazer por fazer às vezes não é uma boa opção, porque pode trazer alguma dúvida. O ideal é que você seja acompanhado por um médico, faça uma avaliação. Né? Às vezes, se você está em algum local que tem uma dificuldade de acesso a médico, dificuldade a realização de um exame mais, digamos, mais específico, um espermograma de melhor qualidade, aí você pode traçar esse exame. Então, acho que esse exame
deve ser utilizado para casos excepcionais. O melhor mesmo é procurar um médico, fazer uma avaliação completa, fazer exames, digamos, mais confiáveis. Porque imagina, às vezes a pessoa está fazendo por brincadeira, vai fazer um exame desse, dá alterado, fica extremamente triste. Afeta até emocional. Afeta né? emocional, pode trazer alguns problemas conjugais, de autoestima, psicológico. E às vezes você fazendo uma avaliação, digamos, mais formal, você evita esse desconforto, às vezes, de passar por uma falsa ideia de que você é infértil. Vocês nem indicam tanto, né? Não indicamos, não é costumeiramente indicado, né? Excepcionalmente, alguns locais para testar se a vasectomia que o paciente fez deu certo, ou como alguma triagem, né? Até para, digamos assim, você ver como que tá, né? Mas por isso que eles nunca emplacaram tanto, né? Isso não é uma grande novidade, já tem há décadas, eu diria. Mas porque se entende que esses exames, quando ele não diz nem se sim nem que não, ele acaba gerando muita ansiedade e falsas interpretações. Então tem que ter muito cuidado com esses Mas é que ele evolua, né? E apresente esses outros fatores que são importantes para fechar o diagnóstico. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado, né? Todos esses exames que são domésticos, feitos em casa, domiciliares, o ideal é que você faça com a orientação de um médico, né? Para você, às vezes, não tomar uma atitude ou uma conduta, às vezes, né? Que fora do padrão ou sofrimento por digamos assim, uma ideia errada, né? Então esses exames, eu imagino que eles têm que ter uma ação muito limitada, realmente em casos muito específicos devem ser utilizados. Muito obrigada, então, doutor Eduardo, pela entrevista aqui no programa Check-up, por esses esclarecimentos e até a próxima. Até a próxima, até mais.